Já aconteceu com você de estar ali numa primeira sessão com um paciente novo e de repente vinha aquela pergunta assim na sua cabeça: e agora? Pra onde é que eu levo tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Junto com aquela sensação assim de estar um pouco insegura, de não saber muito bem como conduzir aquele primeiro encontro, quais perguntas fazer, né? Como ser mais assertiva nessa primeira sessão. Hoje eu sigo um formato que me ajuda muito, que eu entendi que é o melhor formato pra mim, baseado em 3 perguntas principais e fundamentais que eu faço logo nesse primeiro encontro. Não são perguntas que vão deixar a conversa engessada, eu não gosto disso, não gosto dessa ideia de que a gente tem que seguir uma entrevista estruturada. Muito pelo contrário, eu acho que é muito legal quando a gente deixa assim a sessão aberta, é mais leve, a pessoa se identifica mais, ela consegue desabafar um pouco melhor também, mas a gente tá trabalhando, né? Então a gente precisa ter algumas informações ali muito importantes. Então eu sigo essas 3 perguntas que vão trazer para mim o maior número de informações possível dentro desse tempo pequeno que a gente tem para essa primeira sessão. Porque às vezes a gente fica meio ansioso, né, em fazer várias perguntas e ter muitas informações e a gente não consegue, não dá tempo de fazer tudo isso. Então, como a gente pode estruturar de uma forma melhor, mais objetiva e muito mais assertiva? Foi pensando nisso que eu criei esse meu formato, baseado nessas 3 perguntas que eu vou contar agora para você. A primeira pergunta, que é a que vem logo no início da nossa sessão, logo depois ali que eu consegui fazer o quebra-gelo, que eu já me conectei um pouco com a pessoa, é qual foi o start, aquele momento em que ela olhou para ela e falou assim: tá, agora é o momento de buscar uma ajuda. Eu peço para ela me contar um pouquinho dessa decisão, o momento em que ela decidiu procurar terapia. Porque ninguém chega na terapia do nada, né? Existe um gatilho, existe aquele estopim assim que a pessoa olha e entende que não dá mais para continuar como está, ela vai precisar de alguma ajuda ali. E eu preciso entender em que momento foi esse, qual gatilho a gente teve por trás dessa decisão. Foi algum evento ali que aconteceu, uma sensação que se acumulou, uma fala de alguém, alguma discussão. Por exemplo, na minha prática, como eu sou psicóloga de mães, é muito comum as mães me responderem que assim, não estavam mais aguentando, tava no meio da madrugada, tava se sentindo mal enquanto amamentava o bebê não dorme, ela tava muito tempo sem dormir e de repente ela entendeu assim que ela não tava conseguindo controlar aquilo dentro dela e que ela precisava buscar terapia. Tanto é que é muito comum pra mim receber mensagens de mães buscando terapia na madrugada. Curioso, né? Eu acho que isso vai mudar muito assim da sua área mesmo de atuação, do nicho que você atende. Mas essa pergunta vai possibilitar a gente entender o que aconteceu um passo antes, 1 minuto antes da decisão de procurar uma ajuda. Então, ao invés de fazer uma pergunta um pouco mais específica, assim, como você está? Qual é a sua demanda? Ou então, o que você quer trabalhar na terapia? Às vezes, esse tipo de pergunta é um pouco complexa, assim, para a pessoa conseguir responder, né? Para a pessoa conseguir pensar, raciocinar ali naquele momento. Às vezes, ela tá com vergonha de desabafar, de falar um pouco como ela tá se sentindo. Então, fazer essa pergunta, assim, qual foi o start, né? Qual foi o pontapé inicial? Aquilo que você falou, assim, não, agora eu tenho que ir para uma terapia, vai permitir a pessoa olhar um pouco mais para ela, olhar para aquele sentimento que ela tinha naquele momento em que ela te mandou mensagem. E por trás dessa resposta que ela vai te dar, muito provavelmente você já vai conseguir identificar assim alguns pontos importantes dessa demanda. Você já vai ter ali uma pista de qual é a urgência daquela situação. E esse vai ser o primeiro movimento terapêutico ali daquela sessão. A segunda pergunta que eu vou fazer logo depois que ela conseguiu desabafar, me contar um pouquinho ali o que tá acontecendo, é como você tem se sentido levando em consideração as 2 últimas semanas. E eu faço essa pergunta porque eu quero ter um recorte mais recente de como ela está, né? Quais são os sentimentos que estiveram mais presentes ali nesse momento recente? Eu escolho perguntar sobre 2 semanas de propósito, porque aí é tempo suficiente para que eu tente enxergar ali um certo padrão, mas também é curto o suficiente para não virar uma resposta genérica, sabe? Eu me sinto assim há muito tempo, ou a vida inteira eu me senti desse jeito. Então eu quero entender ali o presente dela, mas não uma versão resumida, sabe? Uma versão de anos, assim, que existe. Então eu quero entender aquilo que está acontecendo com ela neste momento e depois eu vou me aprofundando, né? Se isso vinha acontecendo há mais tempo. Mas para um primeiro momento, para uma primeira sessão, basta eu saber o que tem acontecido nessas 2 últimas semanas, como ela tem se sentido, na verdade, nessas últimas semanas, para me dar um bom direcionamento. A terceira pergunta que eu uso para entender
entender mais ou menos como tem funcionado assim a rotina dessa mulher. Essa pergunta se encaixa muito bem pra mim porque eu atendo mães, então eu preciso saber como que funciona a rotina dela. Eu quero identificar ali onde que ela aparece na rotina dela, as coisas que ela faz, em que momento às vezes ela tá mais sobrecarregada. Mas ao invés de fazer uma pergunta mais aberta, por exemplo assim, me conta como funciona o seu dia a dia. Eu faço uma pergunta bem fechada. Como foram as suas últimas 24 horas? Quando alguém vai te descrever a rotina dela de uma forma geral, ela tende a resumir, ela tende a filtrar, romantizar ou às vezes até esconder assim alguns aspectos, algumas coisas que acontecem. E isso até mesmo sem querer, tá? Sem perceber que ela tá fazendo isso. Mas quando eu faço ela pensar nas últimas 24 horas, ela é obrigada a ser mais concreta. E aí vai aparecer coisas muito importantes, como ela come, como ela dorme, em que momento ela tem ali sozinha, em que momento ela tem alguma ajuda dentro dessa rotina, como funciona a relação dela com a família, com o parceiro, como funciona a relação dela com o seu bebê, quais são as demandas ali que aparecem da casa, do trabalho, da vida, do relacionamento. Com esse pensamento mais concreto, levando em consideração que as últimas 24 horas dela representam um dia comum, ela vai me trazer essas informações mais importantes de uma forma mais real. E isso é fundamental para mim. Eu preciso entender como funciona a rotina dessa mãe. Nesse momento, por exemplo, eu consigo até mesmo perceber como que é a atuação do pai ali do bebê dentro dessa rotina com ela, qual a ajuda que ela tem, qual apoio ela tem a mais, ou então o que ela precisa às vezes dar conta sozinha, em que momento que ela consegue descansar. São informações muito importantes que, para um primeiro encontro, não dá tempo de aprofundar, mas eu preciso já ter uma visão geral, eu preciso ter uma noção geral do que está acontecendo. Mesmo que depois, num próximo encontro, caso ela volte, né, para uma próxima sessão, caso a gente comece o processo terapêutico juntas, eu tenha que me aprofundar. É claro que eu não vou ficar engessada apenas nessas 3 perguntas, não é isso. Eu posso ir perguntando outras coisas ali que vão surgindo, né, do que ela tá falando e vão surgindo e é importante eu saber, mas essas 3 são aquelas fundamentais que eu não vou deixar de fazer. Então, dentro do meu tempo ali que eu tenho com ela para essa primeira sessão, essas são as 3 perguntas obrigatórias que vão me dar uma fotografia de quem essa pessoa é, o que ela busca, o que ela sente, como ela vive. E aí, depois de ter passado por essas 3 perguntas principais, depois de ter entendido um pouco mais todo o cenário, é a minha vez de falar. Então eu vou me apresentar para ela, explicar como funciona o meu trabalho, vou explicar como funciona a minha abordagem, quais são os métodos, quais são os objetivos que a gente pode traçar juntas ali. Vou explicar também qual é o formato da terapia, o formato das sessões, e também falo um pouquinho da minha formação, da minha especialidade. Conto ali algumas coisinhas pessoais também, então eu sempre conto para as mães o porquê que eu escolhi ser psicóloga de mães, e aí já entra um aspecto mais pessoal mesmo da minha vida, uma história mais pessoal, e isso me ajuda nessa conexão, me ajuda nesse vínculo com ela. Enfim, conto um pouquinho ali de quem é a Letícia, como eu sou profissionalmente, para que ela saia desse primeiro encontro sabendo exatamente com quem e como ela vai caminhar. Claro que nada disso é num formato engessado, tá? Então não significa que eu sempre vou seguir exatamente essa ordem, exatamente essa sequência. Não, às vezes ali no decorrer da conversa eu já começo a explicar um pouquinho quem eu sou, como funciona o meu trabalho. Às vezes uma pergunta que eu faço lá no começo eu não preciso fazer porque ela acabou já me explicando e eu faço outra, ou então eu faço depois. Enfim, eu vou mexendo de acordo com o que eu estou sentindo daquele primeiro encontro, de como as coisas estão acontecendo. Mas eu gosto de usar esse formato, é o formato que melhor funcionou pra mim até hoje, e eu uso ele já faz bastante tempo, porque ele me dá todas as informações que eu mais preciso ali, as mais importantes para esse primeiro encontro, para essa primeira sessão, ao mesmo tempo em que eu deixo a pessoa mais à vontade, em que a pessoa fique mais livre ali para desabafar, sem deixar a sessão chata, né, muito estruturada, cheia de perguntas ali para a pessoa. Mas claro que eu sempre vou entendendo também ali o que aquele momento tá pedindo. Eu acho que esse feeling é importante a gente ter. Quis compartilhar rapidamente com vocês como funciona esse meu formato, quais são essas 3 perguntas que eu faço, para poder ajudar outros psicólogos aí, dar algumas ideias para você também poder fazer o seu formato, aquilo que melhor vai funcionar para você. E se você gostou, eu peço que você deixe um comentário, curta esse vídeo, se inscreva no canal e logo logo a gente se encontra de novo. Até mais!